O programa de hoje vai mostrar como a união de esforços fortalece o agronegócio. FECOAGRO e governo criam um programa para aumentar a oferta de milho. Para garantir a produção de suínos, a produção de aves, a produção de leite. FECOAGRO terá a responsabilidade de colocar no mercado para o produtor todos os insumos. Se estimule a plantar mais milho para tentar reduzir o déficit que existe dentro do estado. Agroindústrias definiram um preço mínimo de garantia para fomentar o interesse pelo plantio. É um preço que deverá ser compatível naquela época, a partir de abril do ano que vem. Cooperalfa está preocupada com a queda da área plantada de trigo. Ela deve diminuir apesar dos apelos. O que a gente sente, por exemplo, que não há uma grande empolgação com relação ao plantio. É incentivando e criando regras de proteção que o cooperativismo catarinense se coloca na vanguarda do agronegócio. Venham conosco! Olá, amigos! Tem um ditado muito popular e verdadeiro que diz o seguinte: o produtor rural é um aluno que estuda em universidade a céu aberto. Todo ano é a mesma coisa. Chega a hora do plantio e lá vem a ansiedade. É como uma prova. Tem que ficar de olho no tempo, nas condições de mercado, para não errar. A cultura do trigo está nesta lista. O primeiro frio do ano chegou, trazendo chuva e vento. Derrubou as temperaturas. Aqui no extremo oeste do estado, quase na divisa com a Argentina, o tempo assustou os moradores da região. Mas essa condição pode ser favorável à cultura do trigo. Claro, é necessário que a chuva cesse e que o frio não seja tão intenso na hora do plantio, que inicia agora em maio. No ano passado, o seu Lauro sentiu na pele os efeitos do El Niño. A produção caiu mais de 30%, os preços desabaram e o mercado não se comportou como deveria. Mesmo assim, ele vai continuar plantando trigo. Para o seu Lauro, tão importante quanto produzir trigo e ganhar dinheiro, claro, é fazer a rotação de culturas. E ele investe em muitas variedades, porque para o seu Lauro, o bem maior da propriedade é a terra. Tradicionalmente, nós temos um manejo de solo que a gente entende que seja o ideal, que são, digamos, a alternância de culturas, inverno e verão. Então nós temos assim, 50% da área cultivada com milho, 50% soja. A área que leva milho, digamos, ela vem na resteva de milho, vem feijão, que vai receber trigo e que após trigo recebe soja, já no verão seguinte. E aí no pós-soja vem uma cobertura verde que entra com milho novamente para fechar o ciclo das culturas, né? Um ciclo bianual, digamos assim, né? Eu vejo isso aí muito interessante porque você tem um manejo bem adequado de solo, você tem controle de pragas com mais eficiência, menos influência, invasoras e assim por diante. Então a gente entende assim que seja uma forma adequada tecnicamente e também de produção para nossa situação aqui muito interessante. O cenário passado e as dúvidas frequentes dos associados fizeram os técnicos da Cooperalfa sair a campo. Afinal, a demanda da cooperativa, que produz farinha para o mercado brasileiro, é muito importante. Você acha que tem muito a ver com a questão climática ou é a questão de mercado, a redução da área do trigo? Tem as duas partes, né? A questão assim, do trigo, esse ano a expectativa é que seja um ano bom para a cultura do trigo, né? Um ano que seja menos chuvoso, né? Que é o que influencia bastante na questão da qualidade do grão. Então esse ano acreditamos que vamos ter uma boa produção de trigo novamente. E vocês têm incentivado muito o associado a produzir trigo, né? Isso, o nosso papel a gente tem que avaliar o que é melhor pro produtor, né? Então, nesse caso, a questão do trigo, como o senhor Lauro já havia falado, que é uma opção boa, além economicamente para a terra, né? A questão de você rotacionar a cultura, de controlar, manejar pragas e doenças, né?
Então o trigo ele se encaixa perfeitamente, ele une o útil ao agradável, né? É uma cultura que vai na parte do inverno, que não temos muitas opções, né? E o trigo se encaixa perfeitamente, então, para fazer esse meio de campo ali de rotacionar culturas e questão de pragas e doenças de controle também, ele ajuda bastante. Esse ano nós temos pouca oferta de outras sementes de coberturas de inverno, como sementes de aveia, ACV, enfim. Está com uma oferta muito baixa no mercado e o preço se elevou-se. Então esse custo do produtor implantar essa cobertura de inverno está se tornando menos atrativo, funcionando melhor para trigo, que vai ter uma renda a mais e deixa uma cobertura boa para a cultura que vai suceder para frente, que seria a soja. Um manejo adequado de pragas, doenças e também nutricional, que equilibra, que ele coloca adubação de base e que fica para a soja também. O que você está sentindo do associado aqui da tua área? Eu vejo assim, o grande olhar do nosso associado hoje é para a cultura do milho, em questão de que foi plantado menos no ano passado, tem que fazer uma rotação e o preço muito atrativo. Né? Hoje quase equiparando um saco de trigo com um saco de milho. Mas, se for analisar pelo ponto de vista técnico e econômico, seria viável ainda voltar para a cultura de trigo, onde vai se plantar soja. Se a demanda continuar baixa, inevitavelmente a Cooperalfa deverá ir ao mercado para comprar trigo. A consequência disso será a alta dos preços internos. Mas o presidente Romeu Betti está esperançoso na mudança de cenário, já que o clima de inverno deve ajudar. O que a gente sente, por exemplo, que não há uma grande empolgação com relação ao plantio. E isso preocupa um pouco porque, por exemplo, com a redução talvez de plantio, poderá ocorrer um certo desabastecimento dessa matéria-prima para a fabricação de farinha. Com isso, certamente, talvez o preço lá na frente ele seja atrativo. Mesmo agora, a gente está procurando estimular o plantio, claro, dentro de uma ótica técnica razoável e deixando também para que o produtor plante aquilo que ele realmente deseja plantar na lavoura, mas nós estamos incentivando um pouco o plantio para que realmente a gente, como somos consumidores de um volume razoavelmente grande, né, nós precisamos dessa matéria-prima para produzir a farinha. Agora, se o produtor vai, por exemplo, plantar mais com essa iniciativa que a cooperativa está procurando propiciar, fica na mão do produtor. O que a gente espera efetivamente para o trigo é uma redução razoável da área plantada, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul. Paraná, a gente já tem uma análise de um plantio praticamente normal, embora tenha perdido alguma área para a safrinha de milho, por causa do preço do milho, mas o que a gente está vendo para nós, assim, um pouquinho de redução. Isso potencializa efetivamente o preço. Se o ano passado a gente estava passando para tamanho de preços entre R$ 35 e R$ 38, nesse ano a gente vai trabalhar em torno de preços de entre R$ 40 e R$ 45. Efetivamente, claro, com uma lavoura bem conduzida, com produtividade e tudo isso. Além desse preço um pouco melhor, a gente vai ter para aquele produtor de soja um resultado melhor na lavoura de soja. Tá? Quer dizer, com a cobertura de solo, com a aplicação de adubação, tecnologia na cultura do trigo, maximiza um pouquinho a lavoura da soja. E ele tem lá 5, 10 sacos a mais por hectare na hora de cultivar a lavoura de soja. O comportamento do clima, dos preços e das demandas de mercado pode fazer o associado da Cooperalfa mudar de ideia e continuar plantando trigo. Se não for pelo preço, que seja pela rotação de cultura. Depois dos comerciais, vamos mostrar que a preocupação da cadeia do agronegócio é com a cultura do milho. Por isso, a FECOAGRO e o governo decidiram se unir e criar um programa para aumentar a oferta do produto. Ele vai ter uma garantia, esse valor que foi estipulado aí. Produtor e agroindústrias se mobilizam para garantir que essa demanda aumente em 100 mil hectares. Santa Catarina não tem produção suficiente para a nossa continuidade da produção animal, né, da proteína animal. A gente volta em 1 minuto. Não saia daí.
O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Conexão. Cooperação. Confiança. O que está por trás da vida moderna é o que sempre nos fez humanos. E há mais de 100 anos é o que está por trás do Sicredi. Uma instituição financeira cooperativa feita de pessoas, para pessoas. Sustentável, transparente, coletiva. Porque um mundo melhor a gente faz junto. O governo do estado e a Fecoagro decidiram se unir e criar um programa de incentivo à produção de milho. O grão é um alimento primordial. Ele mantém a cadeia de aves, suínos e leite em atividade. Hoje o déficit chega a quase 3 milhões de toneladas. Por isso, as cooperativas agropecuárias e as agroindústrias vão acelerar esse processo conjunto, tentando aumentar em 100 mil hectares a área plantada. Olhando assim, nem parece que ele se tornou o vilão da história. Mas o principal insumo das rações está cada vez mais escasso. A área plantada do estado reduziu, o preço não acompanhou o custo de produção e quando o cenário mudou, como agora, quem tinha milho vendeu. E as exportações bateram na casa dos 30 milhões de toneladas. A consequência desse desarranjo foi a falta do produto no mercado interno. Para você entender a importância do milho dentro da cadeia produtiva de alimentos, eu vou traduzir essa necessidade em números. E usarei apenas um exemplo. A Cooper Central Aurora Alimentos, que tem 13 cooperativas filiadas e mais de 80 mil famílias integradas, precisa alimentar por dia 34 milhões de aves e 1.200.000 suínos, que estão alojados nas granjas. Imagine então colocar nesse número a JBS e a BRF, que também atuam aqui no estado. O presidente da Cooper Central Aurora está apreensivo. Mário Lansnaster, que comanda o 3º maior conglomerado agroindustrial do país, vive dias de angústia. Mesmo oferecendo R$ 53 a saca, não tem oferta. E sem milho, a crise se avizinha. Até que ponto os integrados hoje estão protegidos em função desse momento instável? Os integrados estão muito bem protegidos. Aqueles vinculados às empresas que se preveniram um pouco, né, estão muito bem protegidos, porque eles recebem o pintinho, assistência técnica e a ração. Idem com leitões, assistência técnica e ração. Esse não tem problema. O problema é os independentes, que também não têm dinheiro para comprar milho. Esses aí também estão passando uma fase muito difícil. Então, as agroindústrias que se preveniram estão indo bem. Para mudar esse cenário, o governo de Santa Catarina, através da Secretaria da Agricultura, com o apoio restrito da Fecoagro, está criando um programa para incentivar o plantio de milho. A proposta é aumentar em quase 100 mil hectares a área plantada, passando de 375 mil para 450 mil. Isso representaria 900 mil toneladas a mais do produto. Ao governo catarinense caberia a responsabilidade de subsidiar parte do custo. O governo do estado ele tem um recurso que nós vamos liberar através do incentivo de ICM para as indústrias. O governo do estado tem um compromisso através da IPAGRE de ajudar a incentivar áreas que podem ser ampliadas no plantio de milho, como é o caso do Planalto Serrano, como é o caso do Planalto Norte. O governo do estado tem o compromisso de, junto com as cooperativas na tecnologia, fazer com que nós melhoramos também a produtividade. Enfim, é uma parceria, é um conjunto vamos dizer,
um trabalho que terá que ser construído a 4 mãos para ele poder ter o resultado final, o resultado que todos nós queremos, que é abastecer o Estado com aquilo que para nós é uma das coisas mais importantes, o milho, para garantir a produção de suínos, a produção de aves, a produção de leite, que são os principais consumidores. A FECOAGRO ficaria responsável pela liberação dos insumos, como por exemplo as sementes de alta tecnologia e os fertilizantes, através das cooperativas. Nós da FECOAGRO vamos fornecer os insumos necessários, os fertilizantes e as sementes, para que o agricultor possa ter um prazo para pagar até o ano que vem, com o produto da colheita, e também estamos orientando a parte do seguro rural. E às cooperativas cabe o repasse desses insumos e os demais necessários, e a negociação com o agricultor para que ele realmente se estimule a plantar mais milho, para tentar reduzir o déficit que existe dentro do Estado. As agroindústrias, que são as maiores consumidoras desse insumo, ficariam com a responsabilidade de pagar um preço mínimo às cooperativas. Esse valor seria de R$ 38,00 a saca, R$ 34,00 para o produtor de milho e R$ 4,00 para a cooperativa, que vai armazenar o produto. A própria Aurora se comprometeu em comprar deste milho ou este milho, pagando R$ 37,00, no mínimo, R$ 37,00 o saco de 60 quilos. Né? É um preço que deverá ser compatível naquela época, a partir de abril do ano que vem. Santa Catarina não tem produção suficiente para a nossa continuidade da produção animal, né, da proteína animal. Então é importante que se tome atitudes desse tipo, né? O que nós precisamos é buscar um equilíbrio entre as questões aí, né? Tanto para o produtor como para a indústria. As cooperativas associadas decidiram apoiar o movimento como forma de manter a cadeia ativa. Esse projeto é muito importante. A nossa região é uma região, eu diria, pouca produtora de grãos para o consumo animal. Nós temos hoje na região, na área de ação da cooperativa 1, 50% ou mais fazem silagem do milho. Grão é outro 50%. Esse programa, hoje, ele vem garantir, né, fazer com que o produtor ele plante mais milho, ele vai ter uma garantia desse valor que foi estipulado aí. E os agricultores que produzem milho, o que acham? Bom, a gente foi até as propriedades do seu Laírton, do Diego e do seu Luiz para ouvir deles sobre a proposta. Se é boa ou não. Os 3, que produzem algo em torno de 30, 40 hectares de milho por ano, estão prontos para aderir ao programa. O senhor ficou sabendo desse projeto da FECOAGRO com o governo do estado para ampliar a área de produção, né? Com algumas garantias de preço. O senhor acha isso importante? Com certeza, para nós pequenos produtores aqui do oeste de Santa Catarina, esse vem muito bem a calhar para nós. Seguro agrícola ajuda muito, tem um preço definido também, né? Sim, com certeza. O seguro agrícola é o que nós temos uma garantia, né, para a safra. Se for necessário ampliação de área, o senhor teria como ampliar mais a área de milho? Temos capacidade sim para ampliar um pouco mais. Eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que não devia até ter sido antes para não deixar o preço do milho ir onde é que ele foi, né? Talvez isso foi um pouco falta de tecnologia, uma falta de incentivo da própria governo, empresa, não sei lá de quem. E se tiver uma boa tecnologia, claro, nós vamos trabalhar e vamos responder, né? Vamos mandar a produção lá para quem precisa. Porque nós também consumimos bastante milho aqui na propriedade e temos muito interessado em plantar milho para mandar comida aqui para a própria propriedade, né? Senão não vai, né? Você acha que esse pacote de tecnologia ajudaria o produtor no caso do plantio do milho? Eu acredito que sim, que também diminui a burocracia nos bancos para Finame e tal, e acredito que tinha que ter vindo um pouco antes, né? Não deixar ter chegado ao ponto que chegou, né? Mas enfim, tomara que continue e dê certo, né? É uma iniciativa que vai fazer o produtor pensar diferente? Vai, eu acho que sim, eu acredito que sim. Vai. E o produtor precisa muito desse insumo, né? Sim, precisa sim, meu Deus do céu. Tanto o produtor precisa dos insumos como a indústria precisa depois do milho, né? Para levar até o integrado.
Com essa ação, o Estado diminuiria o seu déficit em quase 1 milhão de toneladas. Ajuda, mas não é o suficiente. A outra ação seria trazer o milho do Centro-Oeste através de ferrovias. O transbordo será feito em Lages, mas isso ainda está em estudos. De concreto mesmo, é o projeto da FECOAGRO, que estará em evidência já nessa safra de verão. Se você quiser saber mais sobre o programa, procure a cooperativa da sua região ou então a EPAGRE mais próxima. Não perca tempo. E assim encerramos o nosso programa de hoje. Desejando a todos uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau! O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso, a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Como deveria ser a instituição que cuida do seu dinheiro? Não seria um banco. Seria mais humano. Colaborativa. Esta resposta já existe. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. Temos conta corrente, cartão de crédito, poupança e muito mais. Só que compartilhamos os resultados do negócio com você. Porque acreditamos que o mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.